dia, pessoal. Hoje estamos aqui na frente de outro atrativo aqui da cidade de Curitiba, que fica localizado aqui no Largo, da Ordem, no bairro São Francisco, que é a Mesquita de Curitiba. Vou convidar você e toda a sua família a vir conhecer um pouco mais esse atrativo comigo, vem? Essa mesquita foi inaugurada, ou seja, começou a ser frequentada como casa de oração após a sua construção em maio de 1972. Para dar uma breve, para vocês entenderem como chegaram os muçulmanos até aqui, eu vou explicar para vocês. Com as grandes guerras que estavam acontecendo no Oriente Médio em geral, para o Brasil veio um grande grupo de sírios, libaneses, iraquianos, iranianos, entre outros, que vieram para o Brasil em busca de novas oportunidades, não só para si, mas para suas famílias. Chegando aqui em São Paulo, muitos deles foram para outros estados, outras cidades de todo o Brasil. E aqui em Curitiba se estabeleceu um grande grupo de libaneses, iraquianos, iranianos e os próprios sírios. Como para o muçulmano, para a religião, ela caminha muito junto com a questão de condição de vida, o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer, eles precisavam muito achar um local que pudesse fazer uma casa de oração, ou seja, uma mesquita, que é o templo religioso para os muçulmanos. Então, lá nos anos de 1970, finalzinhos dos anos 60, começo dos anos 70, eles adquiriram esse terreno e os próprios muçulmanos, os próprios árabes que dessas cidades saíram em busca de novas oportunidades, que começaram a construção. Para vocês terem uma ideia, toda a parte arquitetônica da mesquita foi projetada por um cristão chamado Kamal. Foi ele que fez toda a projeção da mesquita. Pessoal, estamos numa parte aqui da mesquita, como vocês podem ver, que ela é separada da outra parte da mesquita, Ela tem uma certa espécie de cerca que faz essa separação. Eu vou explicar para vocês por que essa separação. Então, assim, dentro do Islã, a mulher, ela não tem a obrigatoriedade de vir orar, de fazer suas orações na mesquita. Ela pode fazer suas orações a partir da sua casa. Por quê? Porque a mulher, ela tem os serviços domésticos, ela tem filhos para criar e muitas vezes também ela está impura porque ela está no seu período, no seu ciclo menstrual, que são dias das quais ela não deve fazer as orações. Eu estou explicando um pouquinho mais sobre isso no decorrer do vídeo. Porém, como o islamismo ele tem algumas posições que são feitas durante a oração, como a questão de abaixar e automaticamente se levanta o quadril, não ficaria bem uma mulher fazendo esse tipo de movimento junto com os demais homens que estariam na frente, ao lado ou atrás. Isso com certeza seria constrangedor para ele e também desvirtuaria a atenção do rapaz, do homem, enfim, que está atrás dela. Então, por mais que ela não tenha essa obrigatoriedade de vir orar na mesquita, muitas delas têm interesse de vir fazer as suas orações aqui na mesquita, em especial nas sextas-feiras, que é o grande dia, que é o dia da grande oração que se faz aqui na mesquita, que é como se fosse o domingo para os cristãos. Então, nesse dia, algumas mulheres vêm e frequentam a mesquita, escutam o sermão do Sheikh, que é lá no púlpito, que eu vou mostrar para vocês, e automaticamente fica nesse espaço para fazer suas orações. Também vale lembrar, como na foto aqui atrás, que vocês podem ver a menina que está com o véu, como que funciona essa transição para a mulher. O homem, ele não tem problema nenhum com a vestimenta em adentrar a mesquita. Claro, como é uma casa de oração, é a casa de Deus, é interessante que você venha com roupas decentes,
mas não que necessariamente o homem precise de uma vestimenta própria para adentrar na casa de Deus. Porém, a mulher é recomendado que a mesma, não só dentro da casa de Deus, mas também do lado externo, ou seja, no seu dia a dia fora, também ande com essas vestimentas. Quando a menina ela chega na puberdade, lá para os seus 10, 11, 12 anos, um pouquinho mais tarde, onde ela começa a ter o desenvolvimento do seu corpo, enfim, o corpo toma a forma de um corpo já de uma pessoa adulta, de uma mulher, é recomendado após o primeiro ciclo menstrual que essa mulher venha cobrir esse corpo, esses dotes femininos, porque de acordo com o Islã, a religião só deve ser mostrado esses dotes para o seu esposo. Tá? Também não pode uma mulher tocar em outro homem que não seja seu pai, seu filho ou seu marido. Mas mesmo assim é evitar que o homem toque em uma mulher que não seja sua esposa, sua mãe ou sua filha e vice-versa, a mulher tocar num homem que também não seja seu pai, seu filho ou mesmo seu esposo. Levando nessa concepção, por que ela deveria mostrar os seus dotes para outros homens? Então, a religião pede que a mulher cubra o seu cabelo, que é uma parte do corpo feminino que também desperta a atenção dos olhos masculinos, e além dos seus dotes, né, suas curvas do seu corpo feminino. Então, é interessante que ela use uma vestimenta, não necessariamente a burca, como você já ouviu, mas roupas mais largas, como calças jeans mais largas, blusas que cubram a parte do bumbum, o volume do seio, ou seja, roupas que sejam mais confortáveis, mais largas. E automaticamente utilize o hijab, que é esse véu que a gente coloca sobre a cabeça, cobrindo assim também o cabelo dos olhos maldosos que possam despertar dos olhares masculinos. Então, a mesquita ela é aberta à visitação de segunda a domingo, das 9 da manhã ao meio-dia. Porém, aos domingos, ela é aberta até as 2 horas da tarde. Ela acompanha o horário da feirinha do Lago da Ordem, inclusive há barraquinhas que passam aqui na frente da entrada da mesquita. Para que as pessoas adentrem a mesquita, a visita é totalmente gratuita e é oferecido às mulheres roupas como capas para aquelas que estão com roupas mais abertas ou até mesmo um véu para aquelas que estão com roupa mais fechada, porém cobrir os seus cabelos. O islamismo ele é dividido em várias escolas. As duas mais conhecidas são os sunitas e os xiitas. O que difere ambas escolas? Claro que a base é a mesma, tá? O profeta Muhammad, ou Maomé, como conhecido aqui no Brasil, Jesus é considerado um profeta e não filho de Deus, e Maria, que é a mãe de Deus, tem grande destaque na religião. Da religião depois da morte do profeta Muhammad são os califas ou os califas em português. Quem são os califas ou quem é o califado? São pessoas que trabalhavam muito próximo ao profeta Muhammad, que conhecia a religião e que após a sua morte continuaram a disseminação. É como se fosse mais ou menos o composto da política hoje. Tá? Vamos fazer uma pequena analogia, como se o profeta Muhammad fosse o presidente e os cargos abaixo, que são senadores, vereadores, deputados, fosse o califado, ou seja, todos eles trabalhavam em prol de uma mesma coisa. Após a morte do presidente, como não tinham um substituto propriamente dito, eles que começaram a disseminar a religião para o mundo.
Já o xiismo, eles acreditam que após a morte do profeta, como o profeta Muhammad não teve nenhum filho varão, um filho homem, então o seu sucessor foi um dos seus genros, Ali. Então a linha do xiismo segue que o sucessor do profeta Muhammad após a sua morte foi seu genro Ali. Outra coisa que difere também é o formato da oração. Para os sunitas, quando eles fazem a oração, lembrando que a oração para qualquer um dos muçulmanos, seja de qual for sua escola, deve ser feita em uma superfície. Lembrando que aqui na mesquita nós temos vários tapetes, ó. Inclusive esses tapetes são persas, e se vocês virem, vocês vão ver, ó, da República Islâmica do Irã. São todas doações que foi feito do Irã para a mesquita. Vocês têm que vir para pisar nesse tapete, gente, é fantástico. Mas voltando lá ao nosso questão, então a mesquita é cheia de tapetes, não é porque é bonito só, é porque quando o muçulmano faz sua oração, geralmente ele faz a oração em cima de alguma superfície que tem que estar limpa. Nesse caso, geralmente eles utilizam tapetes. Como aqui é uma mesquita, tem vários tapetes e, claro, em tamanho maiores. Mas eles fazem, às vezes, na sua casa com um tapete específico, que não é aquele tapete que você deixa diariamente na sua casa pegando pó. É um tapete próprio para a oração. Faz lembrar a religião cristã é o masba. O que você lembra do masba? Você lembra que ele pode ser considerado um rosário, né? Ou pelo menos faz a lembrança de um rosário. Na verdade, o masba, ele é uma espécie de rosário, só que ele é bem diferente. Cada bolinha dele significa uma oração que deve ser falada em árabe. Essa oração é repetida durante todas as bolinhas, tá? E você não tem uma novena, um momento específico para orar. Às vezes você está na sua casa, no seu trabalho, em um momento ocioso, você pode estar fazendo a oração, que são dizeres em árabes, cada bolinha dessa. É bem comum no dia da oração, ou às vezes na rua mesmo, você vê um muçulmano com um masba desse modinho aqui na mão, porque às vezes ele está andando e está pensando e está fazendo a oração. Lembrando que a religião islâmica, ou seja, o muçulmano, o Alcorão, que é o livro sagrado, ele não é apenas uma religião, mas ele dita muito próximo às condições, o modo de vida daquele indivíduo. Como eu já comentei, o Alcorão é como se fosse a Bíblia, a Torá, né, do islamismo. O livro sagrado para os muçulmanos é o Alcorão. Aqui no Brasil, ele tá lembrando para vocês que nós temos a escrita que vem da direita para a esquerda, eles já são o contrário. Então, automaticamente, o livro também se abre ao contrário. Então, vou mostrar para vocês o Alcorão. Esse Alcorão aqui, ó, como vocês podem ver, ele tem a escrita em árabe, que é a original, e a tradução ao lado em português, e o rodapé com algumas informações adicionais. O Alcorão ele é dividido em suratas, que são os capítulos, e para vocês terem uma ideia, as suratas têm nomes muito engraçados, como essa é a surata da flor, essa é a surata da vaca, sabe? O que são esses capítulos? É como se fossem a Bíblia para nós. Eles têm várias parábolas com histórias para ensinamentos de como conviver em sociedade e para nós mesmos do nosso dia a dia. É bem interessante. Inclusive aqui na mesquita, a aula de religião com o sheikh, que são como se fossem os padres, pastores das igrejas. Na religião muçulmana, o cargo maior se chama sheikh ou sheik em português, todos os sábados, das 5 às 6 da tarde, aqui na mesquita mesmo, e as aulas são gratuitas. Vale a pena ver para aprender um pouquinho mais sobre o Alcorão Sagrado, sobre essa religião fantástica.
Então, pessoal, vocês devem estar se perguntando o que é esse monumento atrás em cima de nós. Vocês já perceberam que até a tonalidade da minha voz mudou? A impressão que a voz se propaga, ela se expande? É exatamente, porque imagina a religião há quase 2000 anos atrás, né? Ela é um pouquinho mais jovem, mas é quase 2000 anos atrás. Não existia microfone, não existia caixa de som. E as mesquitas, os muçulmanos, eles têm como hábito, eles têm como forma de religião, um dos mandamentos da religião é a oração 5 vezes por dia, em determinados horários em que a gente vai ver também no decorrer do vídeo. O que acontece? Para que os muçulmanos pudessem chamar as pessoas, né, para a oração, era necessário que ele cantasse o azan. Exatamente essa oração que vocês têm escutado ao fundo aqui, ó. A Sura da Vitória. Em nome de Allah, o misericordioso, misericordiador. O certo, nós que asseguramos uma evidente vitória. Esses dizeres que vocês acabaram de ouvir em árabe, e também tem a tradução meio que simultânea em português, em árabe se chama azan. Ele é o chamado que o sheikh faz para que as pessoas venham na mesquita. Então imagine a história, como eu estava falando, há quase 2000 anos atrás, não existia microfone, não existia caixa de som. Então era normal que o sheikh viesse fazer exatamente essa oração, né, vamos dizer assim, essa súplica em árabe, debaixo da abóbada, porque a intenção da abóbada é para que ela faça a propagação da voz, para que os membros da comunidade escutassem e viessem até a mesquita para fazer as suas orações. Na verdade, não há como você tirar uma abóbada da mesquita. Hoje ela faz parte do processo arquitetônico da mesquita. Toda mesquita até hoje tem uma abóbada para que seja lembrado também dessa época em que não existia tanta tecnologia. Oram 5 vezes por dia? Pois então, essas orações, elas têm horários fixos, vamos dizer assim. Tem algumas alterações, porque como o calendário é lunar, ele também depende da posição da lua e da posição do sol. Então aqui, ó, nós temos as 5 orações. Aqui no mês de fevereiro, os dias da semana e mais ou menos as orações, né, os horários das orações. Eles têm mais ou menos alternado entre 1 a 2 minutos de diferença de um dia para o outro ou de um mês para o outro. Então hoje é dia 21. A primeira oração foi às 4h56 da manhã. Amanhã também será às 4h56, porém no dia 23 vai ser às 4h57. A próxima oração foi às 6h06 da manhã. A outra que vai acontecer ainda, né, vai ser 12h32, mais ou menos daqui 1h30. Aí a oração da tarde, que acontecerá às 4h01, a oração da noite às 19h09, e nós temos a última oração, que também é à noite, que é às 19h58. Aqui nós temos a oração da meia-noite, que seria uma sexta oração. Essa oração é opcional, ela não é obrigatória, tá? Porém, as demais, as outras 5, são. Como vocês podem ver, nós temos aqui os nomes em português: madrugada, alvorada, meio-dia, tarde, acaso e à noite. E os nomes embaixo em árabe também dessas orações. Quando se vem orar, seja na sua casa ou até mesmo na mesquita, geralmente, ou em geral, o muçulmano ele ora virado, né, em direção à Meca. Ou seja, nesse quesito aqui na mesquita, a direção da Meca ela vai ser na diagonal aqui, ó. Como vocês podem ver, é nessa direção. O púlpito está aqui, mas ela vai ser nessa direção aqui.
Quando você, na sexta-feira, que é o grande dia do muçulmano, né, que é o dia como se fosse o domingo para nós cristãos, ele é feito no púlpito. O sermão pelo sheikh, ele fala alguma coisa que é o sermão e tal. Após, ele desce para aquele tapete diferenciado ali, porque como ele é o líder religioso, e ali ele puxa a oração. Os demais membros fazem a oração, todos um atrás do outro, enfileirados nessa linha que vocês podem ver que está em cima do tapete. Tá? É feita a oração. Se você não sabe para onde é a Meca, ou o que é a Meca, aqui atrás nós temos uma foto ilustrativa do que é a Meca. Meca é um país, tá, que todo muçulmano na sua vida, sendo que tenha condições físicas, ou seja saúde e também condições financeiras, deve fazer no 12º mês, tá, do calendário lunar, que é o calendário em que os muçulmanos seguem, que é um calendário lunar totalmente diferente do nosso, que é o gregoriano. Ele deve no 12º mês desse calendário fazer uma peregrinação para a Meca, desde que tenha boa saúde e, claro, condições financeiras, ou seja, ele mesmo custeia a sua viagem. Lá na Meca, na cidade de Meca, nós temos a Kaaba, que é aquela casinha preta ali que vocês estão visualizando. A Kaaba, ela é, na verdade, a primeira mesquita do mundo. Então, pessoal, não está aberto agora para a gente poder descer, fazer essa visitação, pelo menos mostrar para vocês. Mas aqui na mesquita, no andar de baixo, aqui, além das salas de aulas que nós temos para a aula de religião, que acontece todos os sábados, das 5 às 6, também temos a mesma sala que é ocupada por pessoas, não só da comunidade islâmica, mas da comunidade geral da cidade, que queiram aprender a língua árabe. Que as aulas são todos os sábados também, das 4 às 5 da tarde, que são ministradas pelos sheikhs, pelos líderes religiosos da mesquita, que falam muito bem português, por sinal. Ambos os cursos, né, ambas as aulas, tanto a religião quanto a aula de idioma, né, do árabe, elas são gratuitas, é ministrado aos sábados na sala de baixo. Também na outra sala de baixo, ou seja, no piso térreo, nós temos um espaço onde aqui, quando morre alguém da comunidade, que não está aberto agora para visitação, mas quando morre alguém aqui da comunidade, é feito toda a trâmite de preparação do corpo e velório nesse local. E daqui ele sai para ser enterrado no cemitério, que é da comunidade islâmica mesmo, dentro dos ritos e tal da religião, no SIC, na cidade industrial de Curitiba. Então aqui nós temos alguns livros, não só o Corão, mas livros em geral que falam um pouco mais sobre o profeta Muhammad, sobre o islamismo como um todo, sobre a escola mesmo do xiismo, que é a escola predominante aqui na mesquita, que essa mesquita é uma mesquita xiita, entre outras informações, todas relacionadas à questão da religião. Esses livros aqui estão com acesso não só para pesquisa e leitura no local, como também para a compra. E ao lado aqui, nós vamos também mostrar a loja que nós temos de artigos religiosos, enfim, artigos orientais, artigos árabes em geral, que é aberto ao público